ficando a questão dos áudios na sua ausência, Debbie? Eu estou na rua. Eu estou esperando o ônibus. Tu, Leci, você está gravando? Acho que sim, né? É porque está sendo gravado e eu estou colocando agora para gravar aqui também. É importante, Debbie, você me ajudar nesse ponto, lembrando a Tula, se ou, sei lá, pedindo alguma assistência nesse sentido, porque a sua ausência, algumas pessoas estão escrevendo para mim, perguntando o que está acontecendo, que os áudios não estão indo mais, entendeu? Tem algumas pessoas que acompanham a gente através dos áudios, né? Então, é importante a gente gravar, eles estão acompanhando o raciocínio. E esse capítulo desse mês, ele é extremamente científico, ele fundamenta de forma racional a espiritualidade, ou seja, ele valoriza a inteligência daquelas pessoas que praticam a espiritualidade e, ao mesmo tempo, fundamentam isso quando precisam, porque, às vezes, eventualmente, tem pessoas que têm netos ou filhos e perguntam, mas por que você faz isso, minha mãe? Minha avó, qual é o sentido de você fazer isso? Isso é coisa de assim, pessoa que não tem inteligência, talvez. Tem filhos que fazem isso. Tem filhos que se envolvem estão descobrindo o mundo, estão descobrindo a vida, descobrindo os pensadores. E, normalmente, a tendência dos pensadores acadêmicos é uma tendência cética ou para o ateísmo ou tendem para o impersonalismo. É o que predomina no campo de modo geral. Então, eventualmente, eles chegam até nós e nos questionam a respeito do que nós estamos fazendo. E para a gente não parecer, assim, pessoas alienadas, nós temos que ter uma boa base filosófica para sustentar as nossas posições espirituais. Então, é muito importante conhecer as bases que fundamentam a espiritualidade do ponto de vista técnico, racional também, porque, afinal de contas, a razão é um aspecto da inteligência, e a inteligência é uma manifestação da existência de Deus. Então, a gente não pode simplesmente pular por sobre a razão e a inteligência e ser seres espirituais, porque isso, no final das contas, pode se tornar uma propaganda negativa contra a espiritualidade quando a gente não consegue embasar a espiritualidade do ponto de vista de razão. E aí fica parecendo que a espiritualidade é um campo apenas para quem não consegue lidar com a inteligência. E não é o caso, não procede essa observação. Então é bom a gente entender bem o que nós fazemos do ponto de vista das explicações da ciência e da nossa capacidade de bom senso de observação também. Esse capítulo ele vai enfatizar essa característica. Então, Krishna ele vai explicar para Arjuna como é que funciona a máquina, como é que a criação funciona. Tá? Então, passo a passo, ele vai dar os detalhes da diferença entre o corpo, qual é a função do corpo, a máquina em si, é o Atma, como que o Atma se envolve com a ignorância e como que por que existem essas duas relações, ou seja, porque o Atma está presente ligado a um corpo e porque esse corpo ele é uma formação volátil, ou seja, ele tem uma durabilidade média reduzida e por que esses fenômenos todos estão em andamento e por que a alma está perplexa ao se deparar com essa realidade. Isso acontece normalmente aos 7 anos de idade, por volta de 6 anos de idade, o primeiro choque existencial acontece em todos os jogadores, tá? Em todos os seres. Porque nesse período, o cérebro, que é o processador da máquina, o armazenador de dados, ele está completamente formatado. Então, ele dura uns 6 a 7 anos para fazer todos os downloads necessários. Fala, cognição, todos os sentidos estão funcionais, então os downloads foram todos completados e o jogador passa, então, a ter domínio sobre a máquina. E quando ele se descobre que ele existe, ele está liderando, ele está conduzindo um equipamento sofisticado, ele então entra em choque existencial. É o primeiro choque, nessa fase, porque ele tem que ser questionado. O que eu estou fazendo aqui? O que é isso? O que está acontecendo? Então ele se assusta, esse susto que ele leva já dá o primeiro trauma da existência. E ele vai aos pouquinhos relaxando, porque esse primeiro choque não é um choque muito intenso, é um choque leve, é só para lembrar ele que ele está no jogo,
e ele vai, então, se acalmando aos pouquinhos, mas lá aos 14, 15, entre os 3 até os 21 anos, o choque é mais intenso. Esse é o período em que eles costumam se suicidar. Os jogadores se assustam tanto com o modelo de jogo, o que está acontecendo, que eles decidem pular fora do jogo. Ou, normalmente, quando isso não acontece, quando eles não executam a ação propriamente dita de destruir o equipamento para pular fora do jogo, eles, então, se entorpecem para amenizar o impacto do susto que viver a existência. Então, normalmente, é o período em que eles vão para as drogas. Né? Eles vão, conhecem as bebidas, as drogas, e aí, então, eles conseguem, através das drogas, uma sensação de estar fora do jogo e se aliviam artificialmente, imaginando não ter a obrigação de jogar o jogo ou de viver a existência. É o que nós chamamos de fuga da realidade, né? Esse é o momento em que eles, então, o choque é mais intenso, alguns jogadores não aguentam a pressão e eles, então, entram num processo de autodestruição, é onde eles se viciam, onde eles se suicidam, onde eles entram para os crimes, ou seja, onde eles encontram uma forma de eliminar o jogo dessa maneira. E até aqueles que sobrevivem a essa etapa e passam, então, o restante da vida tentando entender o que está acontecendo e calibrando entre a tendência ao pessimismo, que é a depressão, o medo da existência, a crise existencial, e tentando encontrar uma forma de se orientar e se conduzir nesse processo todo. Aí estamos nós, os sobreviventes da segunda crise, né, do segundo choque. E lá na frente vem o terceiro choque, talvez o choque definitivo. Quando o jogador consegue chegar nessa fase mais lúcida, ele pode ser que durante esse processo, após os 21, nessa fase, entre os 20 e os 25 anos, quando ele consegue passar dessa fase, aqueles que conseguem passar dessa fase, normalmente chegam até a segunda fase, que é após os 50. Mas, até chegar lá, eventualmente, eles ficam sequelados, basicamente, devido à pressão das experiências. Então, acontecem que aí é onde vem a maioria dos casos das doenças, das interrupções, devido ao desgaste do equipamento provocado pelo alto índice de estresse, acompanhado da ausência, né, de conhecimento acerca dos processos todos pelos quais ele está sendo submetido. E uma parte desses jogadores encontram diferentes, chamados caminhos alternativos, para equacionar o evento a qual eles estão submetidos. E aí nós chamamos de caminhos, né? Dizemos que a pessoa encontrou o seu caminho, ela encontra uma religião, ela busca um sistema de conhecimento, ela se envolve aí de alguma forma um engajamento social, ela vai então se ocupar na profissão, ou seja, ela vai de alguma maneira encontrar uma forma de amenizar o impacto da experiência da existência. Isso é funcional porque acaba sendo produtivo e ao mesmo tempo é uma terapia ocupacional e o jogador permanece aí um bom tempo ocupado de forma terapêutica, é mais ou menos como que, vamos dizer assim, de certa forma entorpecido também, mas de uma maneira produtiva e, assim, entre aspas, saudável. Tá? Agora, é um recurso paliativo e lá na frente volta novamente a questão da crise, porque os sistemas da religião, os sistemas das atividades filantrópicas, os sistemas da boa vontade para com a humanidade, ele pode não ser suficiente para equacionar o ser. Um demonstrativo disso daí, que eu posso dar talvez um exemplo assim genérico, como eu acho que era Steve Martin, se eu não me engano, um ator conhecido que após os 50, acho que ele tinha 56 anos de idade, ele cometeu suicídio. Esqueci o nome dele corretamente. Se alguém lembrar aí, me ajuda, tá? Ele fez vários filmes em Hollywood, um deles foi o Além do Amanhã, o Vida Após a Vida, uma coisa assim. Mas, enfim, perdão que eu esqueci o nome dele. Acontece que esse era um ativista
Ele é um ativista social, uma pessoa filantrópica, boa, preocupada com a humanidade, dedicada, etc. E nessa etapa da vida, ele acabou desistindo do jogo, o que demonstra claramente que ser uma pessoa boa, ajudar a humanidade, e se dedicar aos demais, isso é bom, mas não é o suficiente para resolver o problema da existência, tá? É muito importante que o jogador tenha recursos para calibrar o sistema nervoso central através do sistema chamado inteligência, para compreender a mente do criador, para compreender o corpo, para compreender o processo a qual ele está submetido, que é a terapia de evolução, e, finalmente, a Robin Williams, isso, era aqui a Maharani colocou Robin Williams, ele passou por esse processo dele, e no final, ele infelizmente não suportou a pressão e desistiu do jogo. Mas o que acontece é que a falta de respostas leva o jogador à loucura e ao desespero, tá? Então, assim, isso fica muito evidente que não é a prática específica da religião. A gente vê que existem muitas pessoas religiosas que estão ocupadas em remédios antidepressivos, em atenuantes para os sofrimentos. A gente vê muitas pessoas boas que estão em situação de angústia muito profunda, a síndrome de pânico assim, atinge as pessoas menos, vamos dizer, menos evidente ou menos que a gente menos espera, né? Como, por exemplo, né, os nossos dois queridos, né? O padre Marcelo, o padre o Fábio de Mello, são pessoas muito queridas na sociedade, pessoas boas, pessoas amáveis, religiosas, sinceras, e ainda assim, né, acometidos de uma crise crônica profunda em função do jogo, do impacto da experiência do jogo. Então, a gente vê claramente que não basta ser uma pessoa boa, não basta ser uma pessoa religiosa, é preciso ter conhecimento. Tá? Então, por uma questão de segurança, nós precisamos superar essa tendência cômoda de se abrigar meramente na religião ou meramente nas boas ações e absorver conhecimento. Que tem pessoas que têm essa consideração que não está errada. Ah, eu faço coisas boas, eu sou uma pessoa boa, então eu não preciso de nada, de nenhum caminho, eu já sou o meu caminho. Sim, é uma forma de pensar e isso pode resolver em algum momento. Porém, a crise existencial do sentido de existir não se elimina por aí, tá? E pode ter efeitos colaterais também. A gente vê que no processo histórico isso mostra claramente que não é funcional absolutamente, não é seguro. Ajuda, mas não é seguro. E também o caminho da religião pode não ser suficiente para produzir esse bem-estar, esse equilíbrio emocional que a pessoa precisa. Então, a gente tem que combinar o caminho da busca da espiritualidade com o conhecimento acerca da criação, acerca da mente do Criador e acerca do porquê essas coisas estão acontecendo e se adaptar ao modelo de maneira que nós nos sintamos confortáveis e, ao final, finalizemos a equação de uma maneira satisfatória para que nós não precisemos mais retornar a essa condição em que nós estamos no momento, ou seja, envolvidas em um corpo de carbono que se dissolve e produz ansiedades, ok? Então, a gente tem uma meta a ser alcançada e tudo bem, vai dar tudo certo porque o próprio Senhor Supremo está dizendo que aqueles que se aproximam de mim com amor e devoção, querendo me compreender, eu me encarrego de produzir inteligência necessária para que ele me compreenda. Tá? Então, está tudo bem, a gente vai entender, é uma questão de se ocupar em produzir serviço devocional, o cantar os santos nomes é serviço devocional, e a gente vai também criar várias formas de se ocuparem em serviço devocional para cultivar esse sentimento de amor ao Supremo e também de integração à verdade absoluta, o que vai produzir equilíbrio e paz de espírito. Muito bem, então agora nós vamos... amanhã eu vou pedir, né, que retome... não vou aproveitar antes, vou pedir só para a Vânia ler novamente o verso e a gente já entra nos mantras akáshicos. Parece que a Kátia perguntou se nós vamos ter a Torre dos Mantras hoje. Sim, nós vamos ter a Torre dos Mantras, tá, Kátia? Vânia, eu vou pedir, por favor, só repete novamente o mantra para a gente poder prosseguir. Então, vou repetir
capítulo 13, a natureza e o desfrutador, versos 1 e 2. Arjuna disse: ó meu querido Krishna, quero saber sobre Prakriti, a natureza, Purusha, o desfrutador, o campo e o conhecedor do campo, e sobre o conhecimento e o objeto do conhecimento. A suprema personalidade de Deus disse: este corpo, ó filho de Kunti, chama-se campo, e quem conhece este corpo chama-se o conhecedor do campo. Hare Krishna. Hare Krishna. Muito bem, então nós vamos agora entrar no nosso campo sagrado, que é o sadhana, propriamente com os mantras, tá? Então, a partir de agora, não tem problema não, tá bem? Você pode absorver-se espiritualmente nesse evento, que é a absorção dos mantras, mas também você pode entender esse momento como tratamento, né, como medicina, porque os mantras eles têm uma função neurológica, pragmática, e isso produz bem-estar. Inclusive, só para corroborar esse dado, nós temos um escritor ateu militante chamado Sam Harris. Ele é o que seria aí hoje o bispo dos ateus, né? Algo semelhante a ser a autoridade mundial do ateísmo, escritor, palestrante, divulgador do ateísmo. E ele, então, assim como todo ser humano, né, o ateísmo também não é uma equação completa. Então, o que acontece é que dá uma crise existencial. No final, o ser precisa de respostas consistentes e o ser precisa de ter bem-estar. Acima de tudo, o paradigma filosófico precisa produzir bem-estar no ser. E, eventualmente, alguns paradigmas não produzem bem-estar. O ateísmo é um deles. Então, o que acontece? É preciso um aditivo ou um substituto para produzir esse bem-estar. E ele acabou descobrindo que a meditação ou a yoga produz esse bem-estar, mesmo que você seja ateu, por exemplo. E ele se submeteu a uma série de cursos, uma série de métodos de meditação, e através do processo da yoga, basicamente meditação é um sistema de yoga, ele então entendeu que os ateus podem obter bem-estar sem necessariamente relacionar-se com Deus através da meditação. A meditação produzia bem-estar. Ele então escreveu um livro ensinando como os ateus resolvem o problema da depressão através da meditação. Que a média, a estatística é que os ateus têm 30% mais propensão à depressão que as pessoas religiosas. E aí eles querem resolver esse problema. E ele acabou descobrindo que a meditação resolve esse problema. Então ele escreveu um livro ensinando ateus a meditarem para resolver o problema da depressão. Então isso demonstra, e tem um livro, está publicado, é o livro dele, o Sam Harris, quem quiser procurar. E é muito interessante porque é exatamente isso que nós fazemos durante o momento dos mantras. Nós observamos meditação. A diferença é que a gente utiliza mantras com esse propósito. Os mantras eles têm uma função adicional à meditação propriamente, vamos dizer, a meditação protocolar, que a meditação sem elementos, ela é protocolar. A meditação com mantras é chamada mantra yoga. Tá? Então, essa conexão, ela produz bem-estar, tá bem? Então, você pode entender isso como um tratamento, como medicinal, mas também, se você quiser, pode absorver-se no contexto espiritual, não há nenhuma objeção em relação a isso. É só para você ter aí a segurança no seu coração de que, nesse momento, nós não estamos tentando convertê-lo a uma religião. Porém, se você quiser absorver-se, também não tem nada contra, tá? Fique à vontade. É só para você saber que você tem essa liberdade, que não há nenhuma tentativa de induzi-lo ou de conduzi-lo. Apenas de seduzi-lo. De seduzi-lo, porque sedução faz parte do jogo da existência. Muito bem, vamos dar início então. Eu vou pedir que você, por favor, tome um pouco de água.